Oi, gente, eu sou Fabiana Corrêa, sou editora de carreira da Forbes. Eu estou aqui com o Gustavo Pereira Marques, o Djonga, que está na nossa lista de Under 30 esse ano. E vai conversar com a gente, contar um pouquinho da trajetória dele, de como que ele conquistou tanta coisa bacana que ele conquistou nos últimos anos em tão pouco tempo, né, Djonga? Total. Tamo Que- junto aí, não sei se é de manhã, de tarde ou de noite que você tá assistindo isso aí, mas todas boas aí pra vocês aí. E bora conversar. Bora conversar. Quando eu vi que você estava na lista de Under 30, pensei, nossa, mas o Djonga não tem nem 30 ainda. Ele lança sei lá quantos álbuns ele lançou já até agora. E você foi muito produtivo, né, na sua carreira, assim. Você se colocou essa meta quando você começou, Djonga? Na verdade, eu sou muito agitado, a gente tava conversando aqui em off sobre essa coisa da ansiedade e Sim. tal, e eu sou uma pessoa muito agitada de um modo geral. E eu comecei em 2012 a escrever, né? 2013 eu comecei a amadurecer mais, 2014 eu lancei minha primeira música. 2016 eu tava começando a ficar conhecido pelas pessoas, que foi quando eu formei meu grupo DV Tribo com FBC, Hot Oreia, Clara Lima e Coyote, que é meu DJ e tal, até hoje. E em 2017 eu lancei meu primeiro disco, quando meio que o DV acabou, as coisas foram acontecendo individualmente para cada um e tal. E quando eu lancei esse primeiro disco, a galera curtiu muito, achou que tinha a ver, que eu devia fazer parte daquela cena, me incorporou muito na parada. Jogaram uma responsa pra mim também muito grande, que na verdade eu também chamei, né, por causa do discurso, né, e tal, que era um discurso muito contundente em toda essa questão da luta contra o racismo, contra a desigualdade e tal. E que não perdia a poesia também, que é o que eu acho importante. Não é só um panfleto, né? Poesia também é arte. E eu comecei a fazer outro disco no natural, assim, porque tinha alguns desafios que eu queria me impor do outro disco que eu tinha feito, eu achava que tinha coisa que eu tinha que melhorar. De repente, um ano depois, exatamente um ano depois, no dia 13 de março, eu lancei outro disco. E aí, velho, a partir disso, a coisa virou meio que um marketing voluntário. E eu coloquei um pouco meio que como obrigação lançar pelo menos mais um, né? Fazer 3 discos no dia 13 de março, assim, seguidos e tal. E rolou, foi legal, as 3 vezes foi muito legal. Depois ainda lancei mais 2 nessa mesma data, mas aí já era uma coisa que era um pouco menos leve, já tinha uma pressão a mais mesmo, não só minha, não uma imposição só minha, mas uma imposição das pessoas também e tal. E por isso eu encerrei esse ciclo, né, ano passado, lancei mais um disco, mas em outra data, quis encerrar o ciclo, tive mais tempo para trabalhar as músicas e graças a Deus foi o disco que teve o lançamento mais forte assim de todos os meus, né, no primeiro momento, ficamos em 7 do mundo quando lançou e foi o quarto maior lançamento da história do rap assim no Spotify no Brasil e tal. E foi super legal, velho. E tudo isso por causa da mente inquieta mesmo, sacou? É, se me perguntar hoje, eu já tô a fim de lançar outras coisas. Minha cabeça já tá. Quando eu tô lançando um trabalho, eu já tô pensando em outro, assim. E é meu isso. Não tem muito a ver com exatamente meta nem nada. A mente fica inquieta, você vai ficando afim, você vai lançando. E essa mente inquieta, esse processo aí, ele é incômodo? Às vezes. Às vezes ele é doloroso porque tem hora que você queria descansar um pouco mais, curtir os frutos de um trabalho que você acabou de lançar, sacou? Trabalhar melhor o trabalho que você acabou de colocar na pista, que é o que eu tô tentando fazer agora. Tentando fazer mais clipes, mais shows pautados e baseados no trabalho que eu acabei de lançar. Não ficar nessa correria, porque essa correria parte muito de uma necessidade de fazer arte, que eu gosto mesmo, mas tenho entendido também que a gente às vezes não precisa lançar exatamente, sabe? A gente pode fazer por fazer, pra gente ouvir, pros amigos ouvirem e tal. E não precisa necessariamente lançar. Se achar que faz sentido, lança. Se não achar que não faz, não lança. Mas tô aprendendo que fazer arte também não é necessariamente lançar, Pôr sacou? no mundo. É, Você pode exato, fazer arte para exato. Pra você. você, pra sua família, pra sua galera. E é porque eu gosto mesmo de criar, sacou? Mas eu acho que tô indo cada vez mais pra outras coisas também, igual
fiz participações no teatro, convite para séries, filmes, estamos ali aí analisando. Quero fazer outras coisas também para não ficar na necessidade, sabe, de fazer sempre, eu vou fazer mais um disco, esse ano eu lanço mais um disco, ano que vem eu lanço mais um disco. Eu acho que isso também não é saudável para a música, sabe? Ainda mais num tempo em que a indústria massifica tanto as coisas que todo o processo se perde só na necessidade de ganhar dinheiro e de ser o maior e de estar lançando o hit do momento e que às vezes acaba até perdendo qualidade, perdendo reflexão e, enfim, que é o que a arte tem que trazer. Aí você traz, né, pensamento crítico, você traz muita crítica, muito contundente, mas ao mesmo tempo com muita melodia sempre, Sim. você consegue unir, né, fazer dessa tua postura crítica alguma coisa muito artística, muito melódica, né? É É, uma característica que você busca como isso? Como que você se alimenta para juntar essas duas coisas? eu ouço muita música, né? E eu não tenho estilo de música preferido, não, sacou? Cada época é um, né? O que você tá Sou na um época cara que agora? eu cresci ouvindo funk, sacou? Funk brasileiro mesmo, tá ligado? Mas tive um momento muito forte com rock and roll mesmo, tá ligado? Metal, punk, Você falou que você tá ouvindo Matança. matança no dia da situação que eu tava te contando aqui e tal. Tem uma ligação muito forte com MPB, música brasileira, de um modo geral. Hoje em dia, a música que eu mais ouço é samba, né? E tal. Mas eu não tenho, sabe, esse lance. Eu acho que eu tenho uma playlist que eu acho que ela tem 26 horas de música já, sacou? É uma Eu vou só. só adicionando. E ela é gigante, tá ligado? De música brasileira de um modo geral. Eu só não misturo lá os funk e os pagode porque é uma vibe mais festa, assim, tá ligado? E essa playlist é uma vibe meio de ficar ouvindo e curtindo mais suave, assim. E os rap também eu não coloco nela, mas tudo quanto é tipo de música brasileira, tá ligado? Tá lá, assim, sacou? O que tá lá? Dá um exemplo Forró, aí. MPB, é um forrozinho mais calmo, né, e tal, porque é uma playlist mais calma mesmo, assim, forró, MPB, aqueles sambas mais calmos também, sacou? Tem R&B, né? Tem disco music, assim, sacou? Tipo, tem Michael Jackson, Bee Gees, sacou? Tem de tudo. Eu gosto muito de música, né? Gosto muito de música. E eu acho que é isso que traz a melodia, assim, né? Que tira um pouco da questão só do tema, só do que tem que ser falado, né? E você acha que quando você embala a tua mensagem, né, que é muito forte, nessa melodia, você acha que você consegue fazer ela chegar para mais gente, assim, se ela Eu fica tenho mais... certeza. Isso é intencional na sua música? Talvez. Acho que é natural. Talvez seja um pouco intencional tudo, eu acho que é meio assim, mas é natural porque é o que eu ouço, né? Então o processo vai acontecendo. Mas existe uma questão minha que eu acho que panfleto é panfleto, e arte é arte, sacou? Eu não quero estar ali simplesmente falando de política por falar numa música, sacou? Não quero estar falando de problemas sociais por falar numa música. Claro, nunca é por falar, mas eu não quero simplesmente estar, sabe, sem métrica, sem flow, sem uma estrutura artística, musical, sem ser bonito, sem ser. Mesmo que seja desagradável às vezes de ouvir, mesmo que eu traga uma música experimental, zona que incomoda o ouvido de quem tá. Tem que parecer arte, assim, sacou? E não só eu falando. Não quero que pareça só que eu tô falando para as pessoas, faça isso, não faça aquilo. Pense assim, pense assado, sacou? Porque essas coisas, essas outras opiniões, eu dou na hora que eu sento aqui para dar uma entrevista, sabe, pra você. E que seja numa mesa de bar, que seja com a minha família, que seja num protesto, que seja onde for. O Na hora de recado você fazer, dá de outro jeito, na hora não, de não só fazer na arte, música. na hora de fazer arte, a gente tem que juntar os dois, sacou? As ideias, a mensagem e a estrutura artística, sacou? A beleza A beleza, é. Ou a feiura também faz também, né? parte. É. Djonga, além de estar na lista Under 30, Keep Walking, você foi indicado para o BET, você, enfim, tem uma série de conquistas aí que são, na verdade, reconhecimentos do seu trabalho, né? Não vem à toa. O que, que significa isso para você, esse tipo de reconhecimento, esse estar nesse tipo de lugar, né, que você está conquistando, como você falou, sua arte, seu pensamento crítico e tudo mais?
Eu sou muito grato porque quem vem da onde a gente vem, assim, não tá acostumado a estar em lugar de destaque, nunca, né? A gente, na verdade, está sempre destacado em problema, né? Tipo, o cara roubou, o cara matou, o cara foi preso, injustamente, muitas vezes, sacou? Sim. O cara entrou no supermercado e foi perseguido pelo segurança e agora ele tá reclamando sobre isso, brigou na rua, sei lá, assim, a gente sempre tá em lugar de destaque, sendo colocado nessa posição. E, na verdade, existem várias pessoas igual a mim que estão em lugares de destaque de outras formas, e várias dessas pessoas que estão em lugares de destaque por coisas negativas estão só nesses lugares de destaque por coisas negativas por causa de um problema que é, é sistêmico, assim, né? É estrutural demais, né? Que é desde a base, quando existe o filho de um estudando numa escola que ele paga 10 mil a mensalidade e o filho de outro que não tem nem, às vezes, a condição de pegar transporte para chegar na escola, né? Enquanto isso, tem gente discutindo que educação não deveria ter incentivo público, né? Num país como o nosso, sacou? E quando a gente para pensar assim, a gente tem que ser grato por conseguir ocupar espaços de destaque. Mas eu encaro também com naturalidade, por outro lado, porque eu sei o tanto que eu trabalho para isso acontecer, tá ligado? Então, no quesito estrutural é absurdo, eu sei o tamanho disso, mas no quesito pessoal eu acho que tem hora que eu falo até demorar para me notar. Eu vou puxar a brasa para minha sardinha aqui e falar um pouquinho das mulheres da sua vida. Você falou Certo? da sua mãe, da sua avó. O Djonga falou que queria levar uma Forbes para a mãe e para a avó, que elas querem ver tudo que ele faz. Claro, E você já falou que tem mulheres muito fortes na sua vida, né? Aquela história sim. até das mulheres pretas Na capa. na capa, né? Enfim, que você gravou na Espanha, que você É a fotografou na capa, eu Espanha, né? fotografei lá. Quem são essas mulheres? O que elas representaram na sua vida, Djonga? São várias mulheres, sacou? Desde das mães dos meus dois filhos, da Yasmin e da Malu, sacou? Que passaram na minha vida em um momento que eu tava construindo as coisas, né? E com certeza fizeram parte dessa construção. As mulheres que inegavelmente estão comigo desde o dia que eu nasci, né, velho? Que são minha mãe, minha avó, minha irmã, minhas tias, tá ligado? Eu tive uma criação muito feminina, assim, porque minha família tem muito mais mulher do que homem, né? Sacou? Como muitas Apesar famílias de, pretas, como né? muitas famílias, só que nesse caso, minha família, todo mundo é casado, né? Muito louco isso. Todas as minhas tias e tios são casados, todo mundo é casado, sacou? Isso é muito legal também, por outro lado, é Te importante, deu uma sacou? estrutura. Deu uma estrutura familiar forte e de pensamento também, muito forte. Eu acho que nesse sentido, a segurança que eu tenho para fazer as coisas é um pouco diferente, tá ligado? A consciência que eu tenho quando eu pego um dinheiro é um pouco diferente, tá ligado? Por quê? Porque eu acho que às vezes, quanto menos base a gente tem, né? Qualquer coisa que a gente vê surpreende a gente muito mais, tá ligado? Então, pô, você nunca viu um McDonald's na sua vida. No dia que você for no McDonald's, você vai, nossa senhora, eu comi tudo até passar mal. Se você já viu um McDonald's, você vai pensar, fala, legal, gosto muito de McDonald's, talvez não tive tanta condição, mas como eu sei que isso aqui é simplesmente um McDonald's, eu vou comer aqui e quando eu quiser, daqui a pouco eu volto, não preciso comer tudo de uma vez, entendeu? E eu tive uma mãe, nesse sentido, minha mãe é contadora, né, velho? Ela é formada em contabilidade, ela trabalhou na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, nessa área durante muito tempo, né, velho? Então essa questão do dinheiro lá em casa sempre foi uma, sabe? Porque a gente passou muita dificuldade, a gente cresceu com meu pai e minha mãe ralando muito, tá ligado? Pra gente ter ali o básico e passamos uns momentos muito sinistros, assim, muito mesmo, quando meu pai ficou desempregado por muito tempo, tá ligado? E naquele corre de como que vai fazer pra acontecer, né? Dois filhos, a família, minha avó mais velha tem que ajudar também e tal. Então, assim, eu não cresci igual.
várias das pessoas cresceram no sentido financeiro, igual várias, né? Igual a minoria das pessoas cresceram no sentido financeiro. Mas, por outro lado, eu tive um pouco mais de base, um pouco mais do que vários dos meus amigos também tiveram também, sacou? Talvez, às vezes, nem tanto no sentido financeiro, mas muitas mais vezes no sentido da estrutura, de formação ali de família e tal. Não dizendo que família tem que ser um homem ou uma mulher e tal, mas eu digo no quesito de, sabe, de ter pessoas ali, suporte, tá ligado? Né? E eu acho que eu sinto essa diferença, né? Eu vejo que muitos dos meus amigos, às vezes, não tiveram o pai e a mãe do lado pra dar um conselho que seja, tá ligado? Porque ou era só o pai, ou era só a mãe, a maioria das vezes só a mãe. E tava no corre o tempo inteiro e não tinha pra dar um conselho, às vezes, sabe? Eu cresci de um jeito que, às vezes, eu não tive aquela, sabe, aquele carinho todo, assim, e tal. Não que meu pai e minha mãe não sejam pessoas carinhosas, mas porque eles estavam sempre no corre também, sempre na correria. Mas por ter os dois, um às vezes dava suporte pro outro, né? Uma hora ou outra a gente tava todo mundo junto ali, entendeu? A estrutura fez A estrutura diferença. afetiva, eu acho, faz muita diferença, tá ligado? Dá segurança, né? A real é essa, tá ligado? Eu sempre falo isso, tem uma música minha benção que eu falo, que eu sei que Sim. fez muita diferença isso tudo na minha vida. Faz Real, toda a real, diferença. tudo de diferença. E minha mãe e meu pai estão comigo sempre. Os dois trabalham comigo na minha empresa, tá ligado? Minha mãe é aposentada, meu pai também hoje em dia, graças a Deus, e trabalha comigo porque gosta, né? Até porque ninguém gosta de ficar sem fazer nada. Eu falo, nossa, a gente devia descansar, eu falo, não aguento, eu gosto de, né? Ainda mais quem trabalha desde sempre e tal. Então, apesar da estrutura financeira ter sido normal assim, a estrutura afetiva faz muita diferença nessa segurança que eu tenho, tá ligado? E eu, repetindo assim, eu vejo tanto que faz diferença pros moleques que não tiveram essa estrutura, tá ligado? E não só na segurança no sentido de peguei um dinheiro, sei o que eu vou fazer, mas em várias coisas. As relações afetivas, tá ligado? Na forma que a coisa Como acontece. isso molda o Como jeito que que isso você vai se molda mesmo, sacou? relacionar, Como né? o sucesso, quando ele veio pra mim, eu acho que o jeito que eu lidei com ele foi totalmente diferente do que eu vi alguns amigos meus lidando, Como sacou? foi? Óbvio que na hora eu fiquei, achei muito foda, muito Subiu legal, tudo muito assim? mais. Não é isso, tá ligado? Meus amigos são os mesmos de sempre e meus amigos são minha família, tá ligado? Eu gosto até das mesmas coisas que eu sempre gostei, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Claro que hoje em dia eu posso estar em lugares que eu sempre quis estar e não podia. Eu posso comprar uma roupa que eu sempre quis ter e não podia. Se eu quiser comer num restaurante caro, eu posso, beleza. Pá, mas tipo, eu sempre vou fazer a escolha de estar lá em casa. Fazendo churrasco com a mesma rapaziada, entendeu? Sempre, sempre. Pensando na tua origem, né? Uhum, Você falou que foi dificuldade e tal, com a família lá, uhum. mas sempre ralando. E o lugar onde você está hoje, que é muito diferente, né? Embora as suas referências continuam parecidas, né? Você continua bebendo nessa fonte Total. para você criar, né? Porque Uhum, é isso, a tua origem moldou muito o que você escreve, né? sim. E você busca ainda isso como? Como que isso aparece na tua vida, essa origem, essas dificuldades que acho que moldaram um pouco o jeito que você escreveu no começo? Mano, é Como tudo, é que o que eu disse. Tipo, influencia? tem um amigo meu que é o FBC, ele fala muito sobre como. Ele fala, mano, uma das maiores referências que eu tive de família, assim, foi quando eu convivia muito com a família sua e tal, porque minha família é realmente uma coisa, tipo, diferente, assim, tá ligado? Tipo, é muita gente, mexeu com um, já vem todo mundo pra cima, é igual um, sei lá, enxame de abelha, sei lá o que é, tá ligado? Então, assim, isso aparece nas músicas toda hora e aparece na forma com que eu me relaciono com as pessoas, tá ligado? Tipo, eu sou muito de aglutinar mesmo, de, sabe, de colocar, de Gregário. agregar, eu não desde sempre. Meus aniversários, quando eu era criança, tava a turma do rock, do funk, do pagode, todo mundo misturado. Os caras são amigos até hoje, pessoas improváveis de fazer amizade, porque eu sou desse, de misturar. Eu sou até, às vezes, passa até do limite, tá ligado? Se eu estiver fazendo uma festa, todo mundo, Tem todas as mistura pessoas que demais. ligar, todo mundo que ligar, eu falo, chega aí, É velho. igual a tua Tá ligado? playlist. É igual a playlist, entendeu? É tudo. E isso faz muita diferença, eu acho que nas letras também, porque nas letras, eu acho que a, a palavra nós, né? O nós é sempre muito mais forte na minha música do que a palavra eu, tá ligado? E não tô falando que eu sou melhor ou pior por causa disso, mas é só como eu sou, tá ligado? E você vai ver nos meus discos, a maior parte das participações que eu fiz, feats que eu fiz até hoje, não são com pessoas
famosas. A maior Sim. parte dos feats são com pessoas que estão começando e que eu gosto da música e tal. E isso é meu, velho, assim, sacou? Isso Não, que eu ia não falar é pra vocês, tem muita parceria, né? Essa parceria muito. construiu tua carreira, né? Total, mas a maioria da parceria é com pessoas que não são tão Sim. conhecidas assim, só porque eu gosto das músicas, são pessoas que começaram comigo. Eu dou muito valor a essa coisa familiar. Eu acho que tanto a família minha mesmo, de dentro de casa, de sangue, quanto essa família que eu escolhi, que é a família da rua, que é a galera que eu conheço sempre, nessas andanças aí. Hoje em dia a gente vai se fechando um pouco mais, isso é fato, apesar de ser difícil, mas porque muita gente também se aproxima um pouco por interesses e tal, né? E eu acho que isso é meio prejudicial às vezes, né? A confiança da gente vai ficando meio abalada. Mas eu não me fecho todo porque prefiro morrer sabendo que, sei lá, tomei um tiro nas costas de alguém que eu confiava do que morrer pensando que, caralho, eu podia ter dado um rolê com aquela pessoa e não dei porque eu fiquei desconfiado, sacou? Então, tipo, também eu sou assim, tá ligado? Diogo, a gente tá falando de parceria, né? Parceria Certo. fez muito parte da sua carreira, você falou que parceria fez parte da sua vida. E eu queria falar um pouco da tua parceria com os músicos jovens, né? Pelo teu selo, pela A Quadrilha. quadrilha, sim. O que a Quadrilha significa para você? É um negócio, é um projeto social? O que é a Quadrilha? Tudo isso ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo, velho. A gente. É difícil. É difícil pensar em negócio no lugar que eu tô sem pensar que de alguma forma eu tô não ajudando, a palavra não é essa, mas contribuindo, Apoiando. apoiando de outra forma a vida das pessoas, gerando emprego, sacou? Fazendo o que infelizmente o Estado deveria fazer e não faz, tá ligado? Fazendo o que algumas grandes empresas deveriam fazer e não fazem, sacou? Então, assim, a real é que na maioria dos negócios meus, de um modo geral, a gente às vezes mais gasta do que ganha, porque o objetivo não é simplesmente ganhar Sim. dinheiro, tá ligado? O que é teu objetivo com isso? Meu objetivo é criar um ecossistema, sacou? Que consiga se alimentar sozinho, sem ficar precisando muito de contar com quem não faz nada por nós, sacou? E você acha que está se criando esse... A Eu Quadrilha acho que tá tá, fazendo eu isso? acho que tá, eu penso que a gente tá num momento que tá começando ainda, são 2, 3 anos do selo e tal. Mas, por exemplo, a Marina Sena, que começou lá com a gente, né? Hoje ela já tá num tamanho gigante, tá ligado? Fazendo comercial, shows enormes, sacou? Então ali dentro, ali a Marina Sena já cria um ecossistema dela ali, com as pessoas dela, e ela consegue ajudar as pessoas dela e tal. E dali talvez alguém que esteja junto com ela vire também, sacou? E uma pessoa que foi ajudada, de repente vai ter essa consciência maior, Exatamente, né? exato. Não, eu tenho certeza que vai, porque é filosofia mesmo minha. A galera, graças a Deus, me respeita muito. Não que sai tomando como verdade tudo que eu falo, mas me respeita muito pelo que eu conquistei, pelo que eu construí. E não só por isso, mas pelas ideias que eu acho que são verdadeiras e que sempre batem, tá ligado? E é uma parada que, assim, são meus amigos, né? De longa data, são pessoas que eu conheço há muito tempo e que eu sei que fazem arte e que estão fora do eixo Rio-São Paulo, que é onde a maioria das coisas acontecem, então lá em BH, e que talvez se não fosse eu ou outras pessoas, que são poucas, que estão dispostas a descentralizar as coisas, talvez não estariam conseguindo ter a oportunidade de estar num projeto, num selo, num lugar onde se faz música, se faz arte, tá ligado? Com coração, enfim. E tá sendo uma forma de ensinar muitas coisas para muitas pessoas também. Tipo, minha mãe fazia lá a contabilidade financeira, o departamento pessoal da UFMG, é outra realidade, agora trabalhando com arte, né? E Depois ela de, cuida sei do lá, financeiro? cuida de tudo. Tudo. Ela é a chefe, entendeu? Então, Como que é assim, trabalhar com a mãe? é difícil. Tem hora que a gente esquece que a gente é mãe e filho, né? Tem hora que a gente quebra o pau, entendeu? Mas aí a gente leva pro pessoal ao mesmo tempo. É difícil, sabe? Leva pro Tudo pessoal uma coisa que misturado, até né? mistura Sim. mesmo. Mas a questão é que minha mãe é a pessoa mais competente que eu conheço da minha vida pra fazer qualquer coisa. Então eu confio, de olho fechado. E é o que eu fico zoando com a galera, né? Quem trabalha no financeiro, no administrativo, é a pessoa que pode, né, te fuder, né, velho? Sacou? Pegar e te prejudicar. Sim.
Então, se for pra alguém me prejudicar, tranquilo, né? se for pra alguém me prejudicar, que seja alguém que, entendeu? Que alguém que eu confio resolve em muito casa. e que eu duvido que vai me prejudicar, né? Primeiro é que eu duvido que vai me prejudicar, mas eu fico zoando, né? Eu falo, pelo menos, se pegar meu dinheiro, fica pra minha mãe, né? Entendeu? Tá bom também, entendeu? E ajudou muito sua família, pelo jeito, né? Ah, eles me ajudaram também, né? Sim. Se não fosse eles, eu não tava aqui não, sacou? Toda essa estrutura é uma ajuda que não tem dinheiro que paga essa estrutura, não, sacou? Mas a gente só trabalha com parente e amigo. Isso é um bagulho da hora, porque a gente tá sempre confortável pra fazer as coisas que a gente quer fazer e sempre desconfortável pra cobrar, pra brigar e tal, porque sempre vira uma coisa que a pessoa acha que é pessoal, né? Sim. Mas eu acho que a gente tá aprendendo nesse processo. Deve ser difícil esse difícil. limite, né? É difícil, é muito tênue a linha, sacou? Então, você tá no churrasco no fim de semana e você discute com a pessoa. No outro dia você tem que trabalhar, sacou? Então, assim, junto, Mas continua entendeu? todo mundo amigo, por enquanto? Por enquanto, sim. Acho que vai continuar sempre. Nossa família também é grande, a gente já tá acostumado a brigar, né? Você estava falando aqui comigo sobre que você teve uma crise de pânico quando você tinha 18 anos, você teve muita ansiedade, que você foi controlando isso, aprendeu a controlar isso, né? Você falou também que fazer música é sua terapia. Tem alguma entrevista que eu vi você falando isso. Você usa a música como essa maneira de desestressar e de ficar com o pé no chão e focado? Eu acho que o palco me curou várias vezes. Se eu tiver com medo que fosse, eu ver aquele público ali, por mais que seja meio constrangedor, às vezes, meio tenso. Sério? Quando eu subo... é foda, a gente treme toda vez que vai subir no palco, graças a Deus, entendeu? Dá frio na barriga. E tem que, se não tiver assim, pode parar. Tem que parar, entendeu? Todas as vezes, até o dia que eu morrer, assim, que eu parar, que eu aposentar, eu quero ter frio na barriga, ansiedade antes de subir no palco. Cada vez é uma sensação diferente. Como jogador de futebol, antes de entrar no campo, eu tenho certeza que sempre dá frio na barriga. Porque ali não é só você, sacou? Ali tem eu, tem o Coyote, tem o Thiago, tem os meninos da equipe e tem 10 mil pessoas lá embaixo assistindo. Sim. Sacou? Não é brincadeira, né? Cada show tem essa reação show, diferente todas pra as você? vezes, todas as vezes. Não tem uma vez que não é assim. Todas as vezes é assim. E tem uns que são mais emocionantes, outros que são mais normais, outros que você sai puto falando, não deu certo o que eu queria fazer, né? Quando você tá estreando uma música, você fica tenso antes de cantar a música. Você nunca cantou uma música ao vivo, é totalmente diferente a sensação de gravar no estúdio e cantar ao vivo. Então, assim, quando você tá estreando uma música, velho, você erra, você, sabe, pede desculpa pro público, é uma loucura. Então, assim, ensaio nenhum, nada é tão cheio de sentimento igual um ao vivo, né? E assim, eu gosto muito de ouvir música, ouvir rádio também, tá ligado? Eu fico ouvindo política e futebol o dia inteiro. Você ouve? Tudo que você imaginar. De rádio e de Rádio esporte. mesmo? É porque no YouTube, né? Porque é difícil acompanhar a rádio, mas eu coloco as rádios que eu acompanho. Tanto a Itatiaia, que é a rádio de BH, por exemplo, sacou? Os programas de esporte da Globo, enfim. Acompanho uns programas de esporte da Jovem Pan, né? Acompanho os programas de política da Jovem Pan, apesar de ser outro espectro político do meu, sacou? Mas eu gosto, porque eu fico lá discutindo com os caras dentro da minha cabeça, entendeu? Que é bom pra treinar também, entendeu? E é o dia inteiro. Os meninos veem. Eu fico o dia inteiro ouvindo política e futebol. Aí eu coloco fone e fico ouvindo, sacou? E a gente vai andando pelo aeroporto, eu tô ali ouvindo, conversando com os meninos, dando opinião, eu conto pra eles, a gente discute, debate. E eu sou muito da audição, assim. Eu gosto do visual, mas eu gosto muito da audição. Eu acho que talvez por isso eu tenha essa relação forte com a música, sacou? A questão de ouvir, pra mim, tem vezes que eu vejo filme de olho fechado, entendeu? Começa a dar sono, eu falo, mano, eu vou descansar um pouquinho aqui, mas eu não quero parar de ver esse filme, não. Sacou? Aí eu fecho o olho, fico ouvindo e fico imaginando o que tá acontecendo. Eu sou muito da audição mesmo, sacou? E eu me importo muito mais com isso, né? Eu coloco os programas e fico aqui o dia inteiro ouvindo. E o que me salva é o que entra por aqui, eu acho. Real. Nunca tinha falado isso, talvez, mas eu acho que é isso. O que me salva sempre é o que entra por aqui. Relaxa minha mente. Eu tenho a sensação de prazer, libera muita coisa boa.
E uma outra coisa que eu faço também hoje em dia, né? E que, na verdade, eu fiz minha vida inteira. Todo mundo faz a vida inteira, principalmente quem é da quebrada, assim, é jogar bola e fazer exercício físico, né? Hoje eu faço academia, igual o Davinho ali que anda comigo pra cima e pra baixo, meu personal tá ali, sacou? E a gente faz academia, puxa os ferros, né? Faz um cardiozinho, isso aí eu, sabe, vai liberando, porque é muita coisa, velho, muita coisa. Na época que eu tava só fazendo show, comendo porcaria o tempo inteiro e bebendo, nessa época quase que a ansiedade tava voltando, entendeu? Você é muito organizado, parece, né? Você é muito planejado. É verdade mesmo? Assim, planejado não. Planejado eu não sou não, entendeu? Não, que você tem uma coisa de lançar o disco sempre na mesma época, aí você teve essa coisa da sua mãe de... Só parece. Só parece. Só parece. Tá. É porque eu consigo fazer parecer que eu sou planejado. Isso é importante já, Os alguma caras coisa. ficam desesperados por mim, entendeu? Comigo. Ficam desesperados, tipo assim. Por quê? Porque se der na telha que nós vamos lançar um clipe amanhã, isso eu sou, na verdade. Não é que eu sou planejado, eu sou, tipo... Determinado. Obstinado, determinado. Você fala, vamos lançar o clipe amanhã, nós vamos ligar pra todo mundo, nós vamos lançar o clipe amanhã, entendeu? Só que como nós vamos fazer um clipe de hoje pra amanhã? Não sei, mas nós vamos fazer, entendeu? Isso aí deixa as pessoas meio desesperadas. Isso é comum na sua carreira? O tempo inteiro. É isso que eu tava falando no lance da ansiedade. Muito artista, assim. Agora eu tô tirando isso, tô aprendendo a ouvir mais a galera, planejando melhor. Agora sim eu tô sendo um cara mais planejado, no sentido da carreira. Mas meu dia a dia... O que eu gosto de organizar é minha casa limpa, tudo organizado. Eu sou chato demais com essas coisas. Você entra no quarto do hotel, desses caras aí é uma bagunça. Você não acredita, não. É roupa, é igual... Você tem que entrar assim, ó. Senão você não chega. O seu é arrumadinho. Não, o meu, nesse sentido, assim, eu chego, eu deixo tudo arrumado, assim, ó, sacou? Porque é pra dar um conforto pra minha mente, tá ligado? Que tá tudo certo. Agora, se tem uma coisa que não é organizada, é minha rotina. Como que é a tua rotina? Primeiro... Eu não sei a hora que eu durmo até hoje. Se perguntar se eu durmo 10 horas da noite, se eu durmo 5 horas da manhã, até hoje eu não sei qual que é o horário que eu durmo. Depende, sério. Cada dia é de um jeito, mas entendeu? Mas por causa dos shows, né? Oi? Por causa dos shows também, né? né? A cabeça... Desde novo eu já era assim. Eu ficava até tarde assistindo televisão, na época da MTV e tal, sacou? Passava na TV aberta, ele ficava assistindo televisão até tarde, pensando na vida, escrevendo, qualquer coisa. Desde novo eu sou assim. Mas depois do show desregulou mais ainda. Então, é muito difícil. Você passa 3 dias da semana assim, ó, acordando e dormindo, assim, sem fluxo nenhum. Aí chega durante segunda-feira, você ainda tá naquele fluxo do fim de semana. E aí, como eu fico uma semana com os meus filhos, eles ficam uma semana comigo, uma semana com as mães. Uma semana comigo, uma semana com as mães. A semana que eu tô com os meninos, eu acordo mais cedo. Porque... né, 7 horas da manhã, 8, eles já estão lá, papai, batendo na minha cara e gritando, fazendo aquela bagunça. E aí a semana que eu não tô com eles, eu acordo mais tarde. O problema é que eu quase sempre durmo tarde. Então na semana que eu tô com eles, não dorme nada. Eu dormi 5 horas da manhã, acordei 7, assim, assustado, sacou? Aí chega a noite, aí aquela insônia, aquela coisa por causa dos horários, aí eu vou dormir tarde de novo. Então o sono é meio desregulado. Sim. Aí a hora que eu acordo, eu faço aquela hora ali, né? Fico olhando pro nada. E aí como alguma coisa e chamo o Davinho pra gente malhar. Isso varia entre 11 horas da manhã até 6 horas. O Davinho até... fica... Você que é o Davinho? É, o Davinho. Então o Davinho fica à disposição. Fica. E aí, como que é essa malhação? Aí a gente vai e fica 2 horas lá na academia, batendo papo, malhando. E malha pesado, né? Porque eu gosto mesmo mais pra desestressar e tal. Se eu levantar peso demais, pá, desestressa e tal. Tento me alimentar certinho, né? Tem uma pessoa que cozinha pra mim e tal. E tento me alimentar certinho, porque eu realmente fiquei muito desregulado. Eu era magrinho, sabe? E aí eu engordei muito. E fora a questão estética que me incomodava, se eu falar que não me incomodava, eu vou estar mentindo, mas teve uma questão de saúde mesmo, assim. Fígado tava ruim, fui fazer os exames. Fígado ruim, intestino ruim, né? Gastrite ficou absurda. E aí eu tive que realmente cuidar de mim, porque eu falei, eu tô com 27 anos, 26 anos, mas parece que eu tenho 70, sacou? Tipo, saúde nenhuma. E eu gosto muito de pular no show. Terminava o show com o joelho doendo muito e tal, que eu tinha problema no joelho por causa do futebol quando eu era mais novo. Falei, não dá, né? Vamos cuidar. E aí eu saí de 104 quilos que eu tava pra 73. E agora estamos em outro processo, que é de ganhar um pouquinho de massa e tal, mas tô feliz, assim, sacou?
diminuir na bebida, porque bebia todo dia e tal, né? E é isso, brincar com as crianças, com meus filhos todo dia, espero eles chegarem da escolinha, a gente fica brincando até tarde. E é louco que eles também meio que entraram nessa rotina nossa. Então eles não dormem tão cedo também, sacou? Eles vão dormir 11 horas, meia-noite. É difícil pôr eles pra dormir mais cedo, porque é um costume, né? Desde que eles nasceram, eu vivo assim, e eles meio que vivem assim junto com a gente, né? A gente tenta, mas é meio difícil. Mas, assim, a minha rotina é minha família, academia e épocas específicas, que são épocas que eu foco só em gravação, para essas paradas, e é estúdio sempre. E aí a gente vai, eu levo os meninos muito pro estúdio, meus filhos e tal, comigo. Você vai pra Tem uma fora? coisa- Geralmente você vai pra alguma Não, cidade fico ou não? em BH mesmo, Tá. a gente tem um estúdio. Eu sempre gravo as coisas num estúdio diferente do outro, é tipo uma tradição minha. Vamos gravando em estúdios diferentes, mas é sempre de pessoas que são próximas, então a gente meio que se interna assim na parada. E os meninos vão, meus filhos e tal, fica comigo, né? Todo mundo dando suporte, todo mundo junto. E tem uma coisa que é de lei minha, que é a pelada, né? Terça-feira a gente joga bola. Pelada nossa lá, dos artistas, segundo eles, é todo mundo artista, só que eu nunca vi um pandeiro, nunca vi um violão, nada. Ninguém toca nada. Nem palmas não sabe bater, mas todo mundo é artista, mundo segundo artista. todo mundo é artista. Aí a gente joga bola toda Onde rola terça, essa não abro pelada? mão, ela não... Eu não vou falar, senão todo mundo vai querer ir lá Vai jogar, lotar mas de ela artista. é lá em Belo Horizonte, lá na nossa área lá. E a gente joga, essa pelada é de lei, sacou? Já desmarquei show pra ir, sério, entendeu? Então, tipo assim, hoje em dia talvez eu não Terça-feira faria não pode isso. ter show. Terça-feira não pode ter nada. Hoje em dia eu tenho sido mais responsável, mas terça-feira era foda. Eu gosto muito de jogar um futebolzinho. É um esporte que eu jogo desde sempre. Minha rotina é muito essa, é muito mais ligada à família, amigos, assim, sacou? Vou lá no bar do Pituca, que é um safado lá do meu pai, lá. Fica lá jogando baralho, que eu gosto muito também. E a minha rotina é muito calma, assim, durante a semana, porque eu sei que se eu não aproveitar meus filhos, minha família, meus amigos durante a semana, já era, porque o fim de semana nosso é absurdo. E tem vezes que o nosso fim de semana trabalho. conversa hoje, tipo, igual hoje. Nosso fim de semana, essa semana, começou segunda. Então hoje eu tô aqui com você, amanhã tem um trabalho que a gente vai fazer, o Rock Go, né? Que passava na MTV, vai ter agora. Então amanhã a gente tá o dia inteiro no Rock Go, aí depois tem outra entrevista e tal. Isso aí já emendou uma semana. Então, se quando eu tô lá eu não ficar mais calmo, eu... Sim. E você quer Sacou? aproveitar essa coisa das crianças também, né? Porque isso passa rápido. Eu tenho que aproveitar e também é o que eu falei. São essas coisas que eu acho que fazem diferença. Por exemplo, quando a gente fala da família e tal, né? Eu faço muita questão deles, talvez por causa do jeito que eu fui criado, sacou? Do meu pai e da minha mãe ali e tal. Então eles vão pras coisas comigo. Tava até reclamando, né? Que o Jorge tá meio pré-adolescente, meio adulto, entendeu? Sabe? Ele tem 5 anos e ele tá achando que ele tem 15, entendeu? Mas é de tanto andar às vezes com a gente também, Tá sacou? meio cedo demais, né? Então é isso, assim. Mas é foda, porque se eu não ficar com eles... Eu não quero perder isso, sabe? Eu não quero, porque eu sei tanta diferença que faz, e aí é o que aí eu volto. Eu vejo pelos meus amigos que não tiveram isso também, sacou? Falando de família, você falou que você foi criada por uma mãe contadora, né? Que, aliás, hoje cuida das suas finanças. Ela te ensinou a lidar com o seu dinheiro, assim? Tinha esse Não, ensinamento porque na não tua tinha casa? dinheiro. Ensinar a lidar com dinheiro. Mas assim, eu sempre fui muito... Mano, eu não sei, eu acho que é de observar, né? Eu sempre fui muito observador, então eu observava o jeito dela, o jeito que ela lidava com as contas. Minha mãe é aquela pessoa que se a gente fizer uma conta aqui, ela pode ter o que for, ela vai querer dividir igualzinho pra todo mundo, R$5. R$5, tem 5 pessoas, R$1 pra cada. Isso perdão. Isso é dela por causa não sei se é por causa da profissão, se é uma coisa de personalidade, mas ela é assim, sacou? Eu sempre observei muito isso nela. Então eu tinha, até pra pedir um dinheiro pra ela, que fosse pra fazer alguma coisa, eu tinha, sabe? Você pensava 2 vezes. Entendeu? E sempre que eu pedia, sei lá, R$2, sacou? Pra tomar um sorvete. Acho que eu nunca pedi pra minha mãe um dinheiro mesmo alto. Como sacou? que você começou a ganhar o seu dinheiro? Quando é que foi? Trabalhando, né? Foi como? Quando eu era novo, a primeira vez eu trabalhava com meu pai, quando eu era mais novo, né? Meu pai tinha um bar, uma mercearia, na época que ele ficou desempregado, ele abriu esse bar, que não deu muito certo, porque o pessoal do bairro tudo só comprava fiado, né? Depois eu A família é muito grande, né? E aí depois, então, ali era uma coisa mais de experiência, não pagava nada, só faz aí que eu tô mandando mesmo. Mas foi uma experiência muito importante pra mim, né?
Comecei a pegar responsabilidade. Depois eu lavei carro com meu primo na rua. E aí é isso, como eu não gostava de pedir dinheiro pra minha mãe, se tinha alguma coisa pra fazer, a gente já colocava a meta. Nós tem que lavar tantos carros lá na rua lá de casa. Lavar tantos carros a R$ 15, R$ 10 pra conseguir 50 pra gente conseguir fazer. Olha que louco, né? 50, né? Hoje em dia, 50 reais, se você juntar 50 reais já era, tá ligado? Não arruma nada, né? Não compra nem 2 cervejas. Aí a gente pegamos 50 conto, vamos dar nosso rolê, vamos comprar as paradas que a gente quer e tal. Vendi brigadeiro na rua, na porta das escolas. Eu mesmo fazia, acordava 6 horas da manhã, fazia o brigadeiro e tal, fazia os corre tudo, vendia na porta das escolas e tal. E trabalhei também num escritório, na UFMG também, uma época minha mãe arrumou esse emprego lá pra mim. Trabalhei no escritório. E aí foi quando eu passei na UFOP, né? No curso de História. Eu fiz 7 períodos de História na UFOP. E lá na UFOP eu trabalhei em várias coisas. Trabalhei no arquivo, trabalhei num programa de estímulo à docência, tipo estágio assim, sacou? PIB de Afro, um beijão. Cassandra me ensinou muita coisa. Cassandra Muniz, professora lá. E eu sempre fazia alguma coisa, porque eu pensava que eu nunca podia ficar sem nada, assim, sacou? Tinha uma época que... de grana, assim. E teve uma época que eu comprei o carro do meu pai na mão dele, entendeu? Comprei o carro do meu pai e aí eu ficava dando carona pros outros e cobrava carona, entendeu? Falava que era pra pôr gasolina. Era o Uber. Foi o primeiro Uber do Brasil. Eu cobrava, falava que era pra pôr gasolina, ia cobrando, né? O Uno, né? Era um Uno. E o Uno, você sabe, né? Bebe pouco. Aí pouquinho mesmo, aí eu colocava R$ 10 de gasolina e pegava o resto do dinheiro pra mim, né? Pra viver o fim de semana. Aí é isso, assim, sempre tava fazendo algum corre pra ganhar um dinheiro, tá ligado? Tipo, mas graças a Deus aconteceu o melhor de todos, que foi a arte, né, na minha vida. Me colocou nesse lugar de destaque, me deu uma condição que eu sei que a maioria das pessoas que eu conheço não tem, né, tá ligado? Acho que, sei lá, às vezes eu fico pensando quando eu olho pro meu bairro, quando eu olho pra minha família, ou, sei lá, com a idade que eu tenho, não conheço ninguém, assim. Na verdade, nem sem a idade que eu tenho, nem com o dobro da minha idade, mas com a idade que eu tenho, eu não conheço, sacou? E é muito louco isso, que é totalmente diferente da vida de um cara que nasceu em Alphaville, tá ligado? Quando ele é o contrário, né? Mas isso te deu uma maturidade, né, Djonga? Total. Você é um cara de 28 anos, assim, que fala como se fosse uma pessoa mais velha do que 28 anos, né? Pelo menos agora que a gente conversando... Não, mas é o que a galera realmente fala, assim, tá ligado? Mas eu acho que é por causa... É vivência, é criação, são as músicas que eu ouvi também. Eu acho que... Eu sempre gostei muito de entrevista, sempre gostei muito de música, tá ligado? E é louco que eu sempre vivi no meio só dos vagabundos mesmo, entendeu? E era louco que meus amigos falavam, eu passava de ano todo ano. Todos os meus amigos eram tudo avacalhado. E eu passava de ano, nunca tomei, né? Apesar de na escola pública a gente tem que concordar que é muito mais fácil e tal, mas nunca tomei recuperação, essas coisas. Na verdade, tomei uma recuperação na vida e foi em história, né? No curso de foi em história. Que doideira, né, velho? Como é que a vida é. Mas passei, nunca tomei bomba, nada disso. Tomei uma recuperação só porque eu sempre fui um cara. Você perguntar pra minha mãe e fala, meu caderno. Minha mãe falava que queria conferir meu caderno, eu nem deixava, porque meu caderno tinha uma folha preenchida só. E como que você eu decorava. Eu ia pra escola, ficava prestando atenção, nem decorava, né? Eu prestava atenção no que o professor tava falando. Então, tipo, pra mim ele tava contando uma história, por exemplo, ali, e eu tava pegando a história que ele tava falando. Então, na hora que vinha a prova, eu só, né? As únicas matérias que eu era péssimo eram todas de exatas, péssimo mesmo, assim. E aí eu comecei a desenvolver uma coisa pra passar nas matérias de exata, que era a lógica, né, velho? Sacou? Então não era conta que eu tava fazendo, eu tava fazendo um pensamento lógico pra chegar no resultado. E foi assim que eu fui vivendo minha vida. Eu fiz 7 períodos de faculdade sem sem repetir uma matéria também com, sei lá, 2 páginas. Como foi esse tempo na faculdade? Foi importante, velho. Foi importante porque eu conheci... A UFOP, ela é uma cidade lá. Ouro Preto é uma cidade, Mariana é uma cidade. Eu morei em Mariana, no campus da UFOP de Mariana. E a UFOP é uma faculdade que as pessoas saem, né, da casa dos pais, tal, pra morar lá, né, nas repúblicas, tal, enfim. Então foi uma experiência muito foda que lá eu conheci
pessoas do Brasil inteiro, né, que estavam ali estudando cursos diferentes dos meus, com outras vivências familiares, outras ideias e tal. E eu entrei, assim, eu acho que no segundo ano, assim, ou terceiro ano das cotas, mas já estava quase 50%, ou já estava 50%, né, as cotas raciais e tal, e sociais também. E foi bom porque, ao mesmo tempo que eu cheguei ali e conheci um tanto de gente que tinha dinheiro, que teve condições de estudar a vida inteira para estar ali, eu conheci muita gente também que tinha uma história igual a minha, que teve que batalhar demais, assim, para passar, tá ligado? Bom, Djonga, não posso terminar essa conversa sem a frase fogo nos racistas, né? Sempre. 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 Como que veio essa frase e como ela repercutiu, assim? Ela é muito forte, né? Essa frase, tem um projeto da Pineapple que chama Perfil, chama, não sei se ainda tem perfil lá na Pineapple. E eu tava no Rio de Janeiro, os caras falaram, vai gravar seu perfil e tal, que era uma música que você lançava dentro do canal dele, tinha uma visibilidade legal, todo mundo tava fazendo, bora, vamos fazer. E aí eu escrevi muito rápido essa música, tipo 5, 10 minutos. O cara mandou o beat, 5, 10 minutos eu escrevi a música. Cheio de coisa no peito ali e tal, já escrevi na hora. E o refrão coloquei fogo nos racistas porque eu achei que era uma parada que precisava ser dita no momento. Já tava no momento que tava começando toda aquela construção de bolsonarismo, daquelas coisas assim, sacou? E nesse momento eu achei que a frase pro refrão era essa. A música começava, um boy branco me pediu um high five, confundi com um high Hitler. Que tem minha cor de ladrão, que tem a cor de Eric Clapton, é cleptomaníaco. Na hora do julgamento, Deus é preto e brasileiro. E pra salvar o país, Cristo é o ex-militar que acha que mulher reunida é puteiro. Esse era o começo, né, e tal. E o negócio foi na hora ali e tal, fui escrevendo. E o refrão eu achava que tinha que ser feito aquela frase. O curioso é que eu tinha um sentimento, a impressão que a parada ia pegar as pessoas mesmo. Eu tinha um sentimento que ia tomar uma proporção grande, mas não essa proporção toda, assim, sacou? Então virou um hino, virou um grito, virou uma parada muito maior mesmo do que eu achei que ia virar, de fato. Sabia que ia ser uma parada grande e importante, mas não sabia que ia ser o que é hoje, assim. E é bom saber que eu fiz parte, que eu criei, né, junto com as pessoas, esse grito, esse hino aí pra nossa geração, numa luta tão importante. É isso. Bom, a gente conversou um tempão aqui com o Djonga. Obrigada, Djonga, pela tua agradeço. presença no estúdio da Forbes. A gente tem... vamos... Essa aqui, a Forbes, a gente vai pedir depois uma autografada para você também, mas essa óbvio, é sua. Só força aí, ó. Forbes. Forbes Under 30. Under 30. Olha ele aqui, ó. 28 anos. 28 aninhos, muito bem, parabéns isso. pela sua trajetória, Só muito força. legal. Da Eu hora. queria falar um pouquinho, entender como que foi essa carreira sua. E é uma carreira mesmo, né? Uma coisa construída. Total. Você pôs esforço nisso, não foi acontecendo, né? Eu acho que isso tem que ser a parada mais pensada, mais importante pra galera entender, real. Né? Não dá pra fazer, não acontece do nada. Uma hora ou outra pode acontecer do nada pra uma pessoa ou outra, mas de um modo geral tem que trabalhar. Infelizmente, num mundo onde o que vale mais é quem tem mais dinheiro e tal, ainda que você trabalhe, que faça um tanto de esforço, ainda não é garantia que você vai conseguir, tá ligado? Mas a nossa chance mínima é tentar, não é? Eu tentei, consegui, tomara que mais gente parecida comigo consiga também, que a gente consiga mudar um pouco mais a realidade pra ficar mais leal essa disputa. É isso aí. Parabéns pelo seu trabalho, Djonga. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer o meu. Valeu. Esse foi o primeiro Under 30 Keep Walking com o Djonga e até o próximo episódio.